isso. Eu preciso modernizar essa arquitetura, eu preciso melhorar esse monolito, ou eventualmente eu preciso quebrar esse monolito em microserviços. É desse contexto que a gente está falando hoje aqui. Quando as coisas começam a apertar e eu decido querer fazer uma arquitetura que eu possa evoluir aos poucos e fazer com que essa arquitetura, em longo prazo, ela consiga ser muito mais sustentável e fazer a empresa pagar as contas, tá? Basicamente, eu acho que essa é a nossa ideia principal aí, fechou? Galerinha, por favor, câmera aí no Zoom, tá? Câmera aí no Zoom, porque a gente vai ter algumas dinâmicas aqui que eu queria que vocês pensassem, tá? Agora, uma das coisas que é muito importante a gente ter em mente e usar isso como ferramenta é a parte de Domain Driven Design. Quem aqui entende de Domain Driven Design, galera? Por favor, deixem me saber. Quem aqui realmente tem um entendimento mais claro, né, um pouco mais de entendimento de Domain Driven Design? Né? Alguém se arrisca a falar no microfone aí, explicar um pouco o que, que você entende de Domain Driven Design, o que, que você acabou de fazer, como é que é? Temos alguém aí que queira levantar a mão e compartilhar um pouco aí com a gente? Posso tentar falar, apesar que eu tô sem câmera. Pô, Paulo, liga essa câmera aí, cara. Larga a mão. Ah, Todo monitor tem câmera, meu amigo. cansado, passei o dia trabalhando, cara. Até minha mulher tá com medo de mim. Meu Deus. Então tá bom, Então, vai. eu entendo como uma forma de você entender o negócio da sua empresa e representar esse negócio através de uma divisão clara de contextos e tentar transformar isso em uma linguagem que você consegue meio que criar uma camada entre o negócio e o seu software. Essa é a melhor definição que eu tenho no momento. Show, show, show. Faz bastante sentido. Alguém mais queria falar além do Paulo sobre o que, que entende de Domain Driven Design? Eu posso dizer que a relação domínio é clara pelo nome, ela pressupõe entendimento das execuções, onde você coleta a relação do cotidiano, digo trabalho, para representação não só dentro de entidades, mas correlacionado com uma série de outras atividades, dentro delas objetos de valor, agregadores, e muito mais, aonde se torna possível a modelagem do seu negócio em código. Cara, eu te entendi metade porque a outra metade sua boca estava ocupada, mas eu acho que eu peguei a sua Perdão, ideia. Você foi para uma linha similar, mas acabou indo para uma outra área que também faz parte da eu área de. refatorei a fala do anterior, basicamente. Legal. Caras, seguinte, tá? Domain Driven Design, ele é um assunto muito chato às vezes para quem está estudando, porque tem pessoas que vê pouca aplicabilidade nisso. E eu começo a perceber sempre é que a experiência que eu tenho, né? Quanto mais júnior a pessoa é, menos valor ela vê em Domain Driven Design. Quanto mais sênior a pessoa é, mais valor ela acaba vendo em Domain Driven Design. Por que, que eu estou dizendo isso? Normalmente, pessoas um pouco mais júniores, e não é demérito nenhum ser júnior, todo mundo tem que ser júnior num dia, tá? Normalmente, as pessoas que têm menos experiência, elas estão muito mais preocupadas com o desenvolvimento em si. As pessoas que têm uma senioridade maior, elas estão muito mais preocupadas com a visão geral. Ela quer entender o todo, para que quando o sistema for desenvolvido, ele consiga ser encaixado nessa visão do todo. O Domain Driven Design, no final das contas, ele consegue ser uma ferramenta que nos ajuda, nos direciona, tá, a entender melhor esse todo, esse contexto aonde o projeto ele está. Legal? Ah, obviamente que eu não quero fazer uma aula gigante para vocês de Domain Driven Design. Daria para a gente fazer um workshop de 10 dias seguidas só para falar de Domain Driven Design. A ideia não é essa. Inclusive, quem quer aprender mais sobre Domain Driven Design, saiba que nós temos o nosso MBA em Arquitetura Full Cycle, onde a gente está em pré-venda, acaba essa semana, e daí, semana que vem, abre as matrículas, e na próxima começa as aulas. Então, se você quiser entrar na turma de abril, né, você pode escanear esse QR Code, a gente bate um papo
rápido, a gente entende o seu momento profissional e quem sabe você vem estudar com a gente aí. E uma coisa legal do nosso MBA é que a gente tem matérias de Domain Driven Design e a gente tem, inclusive, o Van Vernon, que é um dos autores de um dos livros mais famosos de Domain Driven Design, também dando aula. Isso é bem interessante. Ô Mas, Wesley, opa, eu queria só tirar uma dúvida com você sobre isso ainda, né? Sobre o Domain Driven Design. uhum. A questão dos conversores, assim, eu gero minha camada ali com as anotações ORM e tenho o meu modelo onde fica o negócio. Esses conversores que a gente cria na aplicação, ele é o trade-off do DDD, né? Você tem que usar bastante conversão. No caso de uma aplicação Spring, um Abstract da vida ali, você faz a Cara, consulta no banco, aí tem que transformar aquilo segura em um pouco modelo. isso. Segura um Tá, pouco isso, que durante esses dias a gente vai acabar falando disso invariavelmente. E a forma como eu trabalho acaba sendo bem diferente com uma forma como. Bom, vocês vão entender, vocês vão deixar. Hoje ainda vocês vão ter uma clareza um pouco maior do que eu tô. O ponto que eu tô querendo chegar. Eu tô querendo construir beleza. uma linha de raciocínio que eu acho que vai ficar fácil, um pouco mais fácil de vocês entenderem, tá? Tranquilo. Seguinte. Ô Wesley, Oi. só um ponto sobre o MBA. Não sei se é o momento aqui, eu posso deixar para outra hora, mas é um MBA focado só em arquitetura ou tem mais coisas nele? Cara, a gente chama MBA em arquitetura full cycle, que a gente conseguiu aprovar junto com o MEC. Ele foca em arquitetura de software, arquitetura de solução, DevOps SRE e também uma área só sobre soft skills. Então são esses 4 pilares que tem um curso de 18 meses. Fechou? Entendi. A parte de arquitetura era mais longa e Porque pega são mal. duas partes de arquitetura, né? Tem a parte de arquitetura de software e a parte de Aham. arquitetura de solução, que são coisas Entendi. separadas, entendeu? Mas Legal. É que eu tô procurando alguma coisa bem focada em arquitetura mesmo, sabe? Aí eu achei cara, interessante. dá uma olhada, porque eu acredito que vai fazer bastante sentido para você, tá? Legal. Obrigado. Show de bola. Galera, seguinte. Quando. Pessoal, eu estou resumindo do resumo sobre DDD, mas principalmente para seguir a linha de raciocínio que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Quando você está falando em Domain Driven Design, a gente tem duas perspectivas do Domain Driven Design. Uma perspectiva é a perspectiva estratégica. A outra perspectiva é a perspectiva tática. Quem é desenvolvedor e fala. Você já viu alguém falar que está desenvolvendo em DDD? Quem já ouviu falar isso? O cara vai lá, cria uma pasta tipo assim, entity, depois cria uma pasta chamada infra, aí cria uma pasta chamada application. Quem já viu isso aqui? E o cara fala que está trabalhando com DDD. Normalmente é isso aí, né? O pessoal pensa que DDD é só separar nessas camadas, né? É a estrutura de pasta. A questão acho que não está nem na estrutura de pastas, tá? E eu não acho que na realidade está errado. O grande ponto é que eles estão olhando para essa parte tática aqui, entendeu? E, na minha opinião, principalmente quando você está num papel muito mais de arquiteto, de um desenvolvedor mais sênior e tudo mais, eu acho que a grande sacada, apesar disso ser muito importante, tudo é importante, né, galera? Essa parte estratégica, ela é a que vai definir se o seu projeto vai para frente. Se essa parte aqui for errada, não interessa o código que você vai criar, no final das contas vai dar ruim, tá? O fato é isso. O seu projeto já falhou antes de começar. Wesley, só para ver se eu tô. Quando eu penso em DDD, eu imagino que o DDD é uma forma de você separar, meio que desacoplar contextos, né? Então, se você começa pela parte tática, só se preocupando em separar as camadas ali, você eventualmente vai misturar os contextos, porque você fez esse estudo antes, né? Acredito que é a parte estratégica aí que você estava falando. Tem mais a ver com a Exatamente abstração, isso. né? Do Exatamente sistema que está planejando, talvez. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Eu acho que vai ficar bem claro, tá? Mas para a gente falar um pouco dessa. Opa! Porque Bom, é nessa parte estratégica que você vai entender a dor da empresa, o problema para transformar em código.
Exatamente isso. Exatamente isso, faz sentido. Ô Wesley, Olha acho só. que faz sentido falar um pouco sobre a linguagem ubíqua, que fala Então, no livro, e essas questões dos pacotes em si, por exemplo, eu nunca vi nada falando que você tem que seguir um padrão, adotar um. É mais sobre uma filosofia de desenvolvimento em si do que a maneira que você desenha a sua aplicação. sim, assim, tem dos dois, tá? Se você pegar, por exemplo, o livro do Vernon ou alguns outros livros, a gente vai perceber que a infraestrutura, o repositório, as entidades, tudo isso aí existe e grande parte disso faz parte também da parte tática e tá tudo ok. O problema é que nós desenvolvedores, a gente pega lá, sei lá, o livro do Eric Evans e a gente olha lá e fala, ah, ok, linguagem ubíqua, tem 50 páginas falando disso lá. E daí a gente fala, ah, já entendi, é uma linguagem que todo mundo tem que falar, ponto. É tipo isso, entendeu? Que todo mundo faz. Mas o buraco, ele é muito mais embaixo. Eu quero tentar trazer o que eu vou falar de DDD hoje, galera. Ele tem um foco muito grande para a gente fazer evolução de arquitetura, tá? Então a aula não é de DDD, mas eu preciso falar de DDD para vocês entenderem como que a gente vai fazer esse processo de evolução da arquitetura. Fechou? Então vamos lá. Quando a gente está falando em Domain Driven Design, necessariamente a gente vai ter que pensar em algo que a gente chama de entidades e comportamentos, tá? O que é uma entidade e o que é um comportamento, tá? Uma entidade, ele é uma representação de uma entidade de algo do seu sistema, tá? E o que significa identidade, galera? Identidade. Quem aqui tem identidade? Quem aqui tem, sei lá, um RG, o CPF? Melhor falar de CPF, porque RG tem repetido, né? Todo mundo aqui tem um CPF. O CPF é único. Ele define que o Clayton é o Clayton. Em qualquer local que você tiver no Brasil, o Clayton vai ser o Clayton por aquele CPF, tá? Então, o que acontece? Tudo, absolutamente tudo que acaba tendo ID, ele é uma entidade, porque ele possui uma identificação única. Ponto, tá? Essas entidades, elas são partes que fazem com que o sistema ele possa ser definidos e normalmente essas entidades elas possuem relações. O que é um comportamento? O comportamento normalmente. Posso fazer uma pergunta, Wesley? Só terminar esse raciocínio. O que é um comportamento? Um comportamento normalmente ele é baseado, tá, em ações, tá? E normalmente as ações elas acabam sendo utilizadas, por exemplo, dentro das entidades, trazendo, por exemplo, métodos, regras de negócio que elas devam ser rodadas, tá? E o grande ponto é que a gente vê nos dias de hoje muita complexidade para que as pessoas consigam identificar o que é uma entidade, um sistema, o que é um comportamento de um sistema, né? E isso é tão importante porque se a gente não conseguir ter essas definições, a gente não define o sistema e mais para frente a gente não consegue definir algo que a gente chama de contextos delimitados, tá? Que ainda tem a ver com Domain Driven Design. Então, eu vou dar um exemplo extremamente simples aqui, tá? De como que você, não estou dizendo que é uma regra, mas acaba sendo uma dica de como que você consegue fazer uma extração de entidades e de comportamentos, né, de um sistema. Normalmente, uma forma que eu gosto bastante de fazer isso é através de casos de uso, tá? Por que casos de uso? Deixa eu pegar essa parte aqui que vai ficar um pouco mais fácil de vocês conseguirem entender. Deixa eu colar aqui para vocês olharem aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar bem minha tela, né? Tá sim. Perfeitamente. Vou aumentar mais o zoom aqui, tá? Então é o seguinte, extração de entidades e comportamentos através de casos de uso. Olha só que interessante. O cliente realiza o pagamento de um produto para gerar o pedido e o pacote ser entregue pela transportadora. Cara, isso é um caso de uso bem claro do que acontece no e-commerce, né? Bom, né? Quem aqui trabalha no e-commerce provavelmente sabe que eu estou falando é quase uma heresia, como se fosse simples assim, mas, né?
vamos simplificar isso para que a gente consiga trazer e fazer caber dentro dos nossos exemplos. Se você perceber aqui, tudo que eu grifei de verde, normalmente, nesse caso, são substantivos, tá? Então eu falo o cliente, tá? O produto, o pacote, transportadora. Normalmente esses caras são substantivos. Agora, normalmente, o que eu marquei ali de vermelho, normalmente são ações. São comportamentos que aquilo acabam trazendo. Muitas vezes são verbos, né? Ou seja, realizar pagamento, gerar pedido, ser entregue, né? A entrega, fazer uma entrega. Então, se você começa a perceber, eu já começo a perceber que um cliente, ele tem uma ação de realizar um pagamento, certo? Para gerar um pedido, provavelmente eu preciso de um produto, né? Para ter um pacote, né? Ele vai ser entregue para alguém. E para quem é alguém, a transportadora faz esse gerenciamento. Vocês conseguem perceber que numa simples frase a gente começa a ter uma forma mais exploratória de você conseguir entender entidades dentro de um outro sistema, tá? E galera, por favor, tomem muito cuidado. Isso é uma mania que eu tinha, porque eu cresci quando eu desenvolvia software, que a primeira parte do software que era desenvolvida era a modelagem do banco de dados. E daí você fazia o software baseado no banco de dados. Isso hoje em dia não é mais assim, na real não é. Você tem que fazer o software baseado no domínio, no final das contas, tá? Então, isso aqui é apenas um exemplo. Então, eu acredito que se você começar a pegar os casos de uso que a sua aplicação tem, claramente você vai começar a perceber que você tem entidades, tá? E você vai ter comportamentos claros ali em relação a isso. Terminei esse meu raciocínio. Tinha alguém que estava com uma dúvida? Quer perguntar? Oi, Wesley. Boa noite. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu entendi que o cliente, nesse caso, é a entidade, e as ações como pagar, gerar pedido, são comportamentos derivados da lei, correto? Sim. Eu posso afirmar que nem sempre uma entidade é uma tabela do banco de dados, ou geralmente sempre é. A primeira pergunta é essa. A segunda é, baseado nisso, se nem sempre uma tabela deveria ser entidade, então, por exemplo, tabelas de relacionamento que ligam o usuário a um pedido não tem nada a ver com entidade, são somente tabelas mesmo, não é isso? De relacionamento. Bom, a pergunta ela começa muito louca, sabe por quê? Porque hoje, na hora que você está falando em um banco de dados para mim, na hora que você falou do pedido, eu já pensei num banco de dados orientado a documentos, daí eu já não pensei em tabela. Sacou? Ou pensei em que velho, por exemplo, posso. Então, assim, tem diversas formas de pensar. Mas sim, tá? Se a gente for pensar em tabelas, em bancos de dados, cara, você vai trabalhar com um banco de dados relacional. Provavelmente eu vou ter uma tabela de cliente, provavelmente eu vou ter uma tabela de produto, provavelmente eu vou ter uma tabela de pedido, provavelmente eu vou ter uma tabela de pacote, provavelmente eu vou ter as relações entre essas tabelas, tá? Mas não necessariamente, e isso é muito importante, galera. O modelo de domínio, tá? Ele é independente do banco de dados. Porque o banco de dados que você vai usar não necessariamente hoje em dia é um banco de dados relacional da forma como a gente está acostumado. Tá? Então, isso aí é muito importante. Tá? Então, por isso que, uma vez que você entende o domínio, e você começa indo, inclusive, indo para a parte tática, aí você já começa a pensar, cara, baseado nesses problemas que eu tenho aqui, qual será que é o melhor banco de dados? Né? Imagina que eu vou ter que fazer buscas de clientes. Cara, será que é melhor eu utilizar um Elasticsearch nesse caso? Né? Será que é melhor eu utilizar o Redis para fazer isso? Então, essas perguntas de persistência de dados, elas são importantíssimas, porque é onde o dado vai estar guardado, e se tem alguma coisa importante num sistema, é o banco de dados, mas a modelagem de uma aplicação, ela não pode
ser determinada pelo banco de dados. O banco de dados ele deve servir a aplicação e não ao contrário, tá? Então, esse aí é um ponto importante. Então, quando eu falo que a representação de uma entidade tem um ID, esse ID não é o ID do banco de dados, é o ID da entidade mesmo, que é representada dentro do sistema, independente de banco de dados, tá? Então, isso aí é um ponto importante aí para vocês. Legal? Wesley, o diagrama de entidade de relacionamento, por exemplo, tem mais a ver com essa abstração do DDD? Cara, acaba tendo mais a ver, sim, do que o modelo de dados. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu fazia aquele... pensar em banco, tentando tirar um pouco essa questão de tabela de banco, né? Mais a questão da relação. Herança, composição e como que eu vou modelar as minhas classes, elas podem ter, elas podem ser um ponto de partida também, tá? É muito melhor você confiar nesses tipos de modelo e etc, do que necessariamente confiar em banco de dados, porque não necessariamente você vai usar o banco de dados que você está imaginando. Imagina que você tem o sistema de Uber, onde eu tenho o motorista, a localização do motorista. Tá? Como é que eu vou fazer essa localização? Como que eu vou buscar o perímetro? Muda completamente, entendeu? O formato do banco de dados ou a extensão que você vai trabalhar com banco de dados e coisas desse tipo, entendeu? Então isso acaba mudando muito. Então por isso que não é que o banco de dados ele deixa para depois. É óbvio que conforme você vai explorando, você já vai sentindo, de acordo com o repertório que você tem de conhecimento de banco de dados, qual vai sendo mais fit. Você não precisa simplesmente, não vou pensar em nada de banco. Não existe isso. A nossa cabeça, automaticamente, ela já começa a entrar num processo de experimentação, por mais que o nosso foco nesse momento esteja nas entidades, tá? Mas uma coisa interessante de tudo isso que eu falei é, voltando ao foco do nosso case, do nosso problema que a gente está querendo resolver essa semana, tá? O que acontece? Eu tenho um sistema monolítico que ele tem diversos componentes aqui, ó. Eu vou trazer aqui para vocês, para a gente pensar aqui numa componentes e entidades em sistemas monolíticos. Aqui eu estou pensando, tá, no nosso e-commerce de uma forma bem simples e rasa, mas que todo mundo consegue entender o que eu estou querendo colocar. Então eu tenho um produto, eu tenho a busca, tenho a parte de checkout, tem a parte que eu realizo realmente o pagamento, e a parte de entrega. Quem trabalha na área de varejo sabe que isso aí é 1 trilhão de outros microserviços, componentes e tudo mais, mas eu estou querendo simplificar isso para a gente conseguir entender, tá? O que acontece quando a gente começa a entender esses tipos de coisas no sistema? A gente começa a tentar gerar um relacionamento entre essas entidades, entre essas áreas aqui, né? Tanto que o meu sistema pode ter diversos checkouts diferentes, né? Até checkout pode ser uma entidade. A gente aqui na empresa, no nosso sistema principal, checkout para a gente não é só uma ação, a gente tem uma entidade de checkout, para vocês terem uma ideia. Aí isso vai depender um pouco de como que você quer ver tudo isso, tá? Mas eu quero trazer algo aqui que normalmente isso acaba representando muito um sistema monolítico. E eu vou ter que agrupar essa parada aqui para eu conseguir trazer. Pera aí. Vou ter que agrupar para ele trazer de tudo junto. Pera aí. Normalmente, isso aqui representa muito um sistema monolítico. Por que isso representa muito um sistema monolítico, galera? Alguém tem uma ideia? Está tudo numa estrutura só? Existe um forte acoplamento das entidades. Uma estrutura, numa única estrutura, assim. Tá, vamos dizer, tá? Só para vocês saberem. Vamos dizer que o cara fez um design muito top e que o cliente, a entidade, tá usando interfaces, sabe? Não vamos dizer que o cara deu um new para o cara deu um new dentro de uma classe gerando as entidades. Vamos imaginar que o sistema é relativamente decente, tá?
E isso está sempre dentro do mesmo codebase. Então, eu estou dentro aqui no mesmo codebase, tá? Só para vocês saberem. Estou aqui dentro do mesmo codebase. Ok? Então, isso aqui é o mesmo codebase e eu tenho essas entidades ou áreas ou componentes aqui dos sistemas e eles estão interligados. Tá? Cara, isso que vocês estão vendo acaba fazendo sentido. É comum no sistema de vocês terem isso, né? Vocês têm uma entidade de produto, uma entidade de cliente, uma entidade de entrega, uma entidade lá de um novo pagamento ou uma ordem de serviço, né? Uma área só de busca, né? Que você pode fazer as configurações. Então, cara, é algo normal, né? Como qualquer sistema. Quem aí tem um sistema monolítico e tem os componentes, normalmente eles se falam, né? E eu acho que a grande vantagem de um sistema monolítico, no final das contas, é essa. Porque se eu tivesse com microserviços, cada pontinha dessa era um sistema diferente. Vocês concordam comigo, né? Sim. Então, Eu tenho uma dúvida. manda aí. Nesse caso, todas as entidades estão juntas, né? Não, elas estão todas juntas, está dentro de um sistema, né? A gente tem uma pastinha lá, entidade, e tá lá. As entidades, eu chamo, né? E tudo mais. Tem alguma coisa de anormal, de errado aí? Vocês conseguem ver? É pela comunicação síncrona. Não, mas é síncrono, porque tá dentro do. É um sistema monolítico, então ele é Eu acho que síncrono mesmo. não sei se está errado, mas a dependência, de repente, do pagamento. Eu acho que volta naquela Ótimo. questão de se perguntar se realmente caberia dividir esse monolito. Quem sabe ele já está atendendo. Eu chuto que seja a questão do code base aí, né? Não, vamos lá. Tem Vamos lá. vários pontos de falha, né? Se quebrar em qualquer etapa, já era, né? Não vai finalizar. né? Mas Isso aqui não também, vende cliente em todos os Mas casos, pensa né? que você tá também a dentro. questão. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Esqueçam por um momento que a gente vai um dia migrar isso para microserviço. Olhe simplesmente esse sistema monolítico como qualquer outro sistema monolítico que vocês tenham aí. Cara, de forma Responsabilidades estão geral, sendo divididas aí, ó. Dependente. O É, cliente, mistura de ele informação, não. né? não, o Esse cliente. está ok. Então, ó, para o meu O cliente cliente. está ocupando aí uma parte central, mas talvez o relacionamento do cliente com relação à entrega seja diferente do relacionamento do cliente com o pagamento e com as demais entidades, né? Ele pode estar Era isso que eu ia falar, mesclado aí. são os subdomínios da empresa. Assim, eu vou Porque o negócio tem eu vejo é subdomínios só que deixa diferentes. pontuado. Não é o mesmo cliente para entrega, pode ser um cliente diferente para Então, produtos. vamos lá. Identidades diferentes para cliente. Então vamos lá. De forma geral, tá? Isso é super comum em qualquer sistema monolítico e de forma geral, na minha opinião, não tá errado. Porque é assim que funciona. Você tem as suas entidades, o cliente precisa ver os produtos, o pagamento para eu fazer o checkout precisa do produto e eu preciso contratar o produto, então o cliente está no meio, obviamente, o cliente faz o pagamento, o cliente recebe o produto e tem a entrega. Cara, é assim, né? As coisas se relacionam, simples assim. Né? E faz parte de qualquer outro sistema. Ou, afinal de contas, vocês criam entidades nos seus sistemas que não falam uma com as outras? É normal. Isso, aparentemente, para mim, é algo totalmente normal e tem vantagens e desvantagens, mas é como um sistema monolítico funciona. E não tem, na minha opinião, não tem nenhum problema. Óbvio, né? Wesley, o cliente tá. Cara, de forma geral, eu tenho entidades se relacionando, tenho componentes se relacionando, e é assim que funciona, de forma geral, um sistema monolítico, tá? É algo bem comum em relação a isso. Agora, o que acontece, tá? Vamos imaginar, inclusive, só para vocês saberem, esse sistema monolítico, ele tem também um banco de dados, então vou botar até aqui, só para dizer que a gente não botou o banco de dados nesse cara. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Como que eu diminuo o zoom? Reset zoom, aqui. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ele tem um banco de dados,
tem as tabelas, né? Pode ter um monte de tabela, eu coloquei relacional mesmo aqui, tem uma tabela N, um ID com uma primary key, cara, algo padrão, de forma geral, não tem nada de errado aqui, super comum, algo no sistema monolítico. Agora, o que acontece aqui nesse caso, tá? O grande problema nisso, tá? Não é necessariamente o código em si. O problema que a gente acaba tendo no meio dessa história é que esses componentes, entidades, classes, o nome que vocês quiserem, percebam que eu estou chamando de componente, eu não estou querendo ir com detalhe de baixo nível aqui, tá? Senão daqui a pouco a gente está falando de herança, composição, eu não quero pensar nisso nesse momento. O grande ponto aqui é que esses componentes do sistema, eles não correspondem, na maioria das vezes, à estrutura organizacional da empresa. E é aí que a coisa começa a complicar para qualquer empresa, tá? Eu vou dar um exemplo simples e falando aqui somente de semânticas em relação a, por exemplo, produtos. Quer ver, ó? Vou colar aqui para vocês verem aqui. Semântica de produto. Vocês concordam comigo que empresas têm áreas, têm times, né, têm departamentos? O sistema, no final das contas, ele tem que representar a empresa, certo? Agora, olha só que coisa interessante. Produtos, né? Para mim, quando eu estou falando em produto, eu estou pensando no produto que o cara vai comprar. Então, ó, do ponto de vista da área de compra, tá? Eu tenho um produto. Talvez para os caras do time de busca, ele tem resultado. A área de checkout tem um item de compra. O gateway de pagamento tem um item de venda. O cara da entrega tem uma mercadoria, tem um pacote. Agora, se vocês começarem a perceber, todos esses caras, o que eles são? Produtos. Tá? Então, na hora que eu tenho o meu item no checkout, esse item é um produto. Eu estou chamando de item. Né? O cara, na área de shipping, eu tenho a mercadoria, cara. Mas a mercadoria é o produto. Né? Na hora que o cliente está vendo, ele está vendo o produto. Na hora que está lá no sistema de gateway, é um item lá que é venda, porque o gateway está cagando para você se é um produto, se é um serviço, você vai passar uma descrição e o preço e acabou ali no gateway também. Então vocês conseguem perceber que uma empresa, ela consegue dar nomes diferentes para coisas que são a mesma coisa e às vezes nomes iguais para coisas que são diferentes. Quando isso acontece, a gente tem um caos, tá? Eu já falei para vocês a história da francesinha. Quem aqui já participou de uma live da francesinha? Que eu já falei da francesinha. Ó, o Thiago aí, ó, já tem gente falando aqui, ó. Aqui, ó, tem gente que já ouviu falar da francesinha, ó. Tô falando, ó, tem uma galera velha de guerra aqui. Eu vou contar para vocês a francesinha. Francesinha é o seguinte: meu pai é bancário aposentado. Um dia eu montei um provedor de internet. Eu devia ter uns 14 anos. Fiz um provedor de hospedagem. Eu aluguei máquinas nos Estados Unidos, FreeBSD. E, cara, tive muitos clientes. E naquela época, por incrível que pareça, não existia emissão de boleto bancário. Tipo, que nem a gente faz, gerar um boleto no site. Não existia isso. Então eu fiz um programa que gerava o boleto bancário, fiz um negócio que gerava o código de barra. Eu lembro que deu um trabalho danado, mas isso aumentou muito as minhas vendas, porque eu vendia para muita empresa e daí eu mandava o boleto, as empresas pagavam, né? Aí um dia o meu pai chegou e falou que ia trazer a francesinha para mim. Eu fiquei muito curioso para entender o que era a francesinha. Ele chegou com um camalhaço de papel e falou: aqui estão todas as suas vendas. Tem o número do boleto, o nosso número, e tem o valor da venda.
Tá. Daí eu falei para ele, tá, então você está me dando um relatório de venda. Não, eu estou te dando a francesinha. Tá? O que acontece, galera? Meu pai, o banco mudou. Ele foi comprado pelo Banco do Brasil, que meu pai trabalhava. E antes do meu pai se aposentar, eles começaram a modernizar o sistema. E um dia, adivinha? Mudaram relatório de vendas de clientes. Todos os funcionários da empresa começaram a reclamar o quê? Não estou achando as francesinhas. O que aconteceu? A parada era tão cultural dentro da empresa que um relatório de vendas era conhecido como francesinha. E era a mesma coisa. Mas a área da empresa que gera relatórios é diferente, provavelmente, da área do gerente que fica entregando coisas para os clientes de pessoa jurídica, que é a bendita francesinha. Então, tem áreas tão distintas das empresas que representam a mesma coisa com nomes diferentes. E isso gerou um caos na empresa, eles tiveram que voltar um nome para chamar de francesinha, porque ninguém achava francesinha dentro do sistema. Tá? E isso acontece o tempo inteiro. Tá? Agora, qual que é o grande problema disso aqui? Tá? O problema é que isso acaba gerando um conflito dentro da empresa. Mas o problema, ele é muito... Outro exemplo disso aqui, de semântica para clientes, por exemplo, tá? Clientes, o catálogo de produtos, eu posso estar como o cara está visitando o meu site. No checkout, eu tenho o comprador. No eu tenho o usuário. Todo esse cara é a mesma coisa. Tá? Todos esses caras é a... Aí quando começam a falar, tá, de banco de linguagem